Atos 14, nós queremos falar hoje de mais um momento, de um episódio da vida de Paulo. Nós falamos aqui há algum tempo atrás sobre a conversão de Paulo. Paulo é meu herói bíblico, é o nome que eu gostaria de ter. Se no céu puder escolher, é esse o nome que eu vou querer. Então, não sei se eu vou disputar com mais alguém aqui, mas é o nome que se eu puder escolher no céu, vai ser esse aqui. A Bíblia diz que há um novo nome no céu, não tem? Só não diz quem vai escolher, né? Diz que é uma pedrinha branca que já vem com o nome. Tirou a pedrinha, já era. Mas Deus é Deus, né? Ele sabe o que fazer direitinho. Então, já que eu não pude escolher meu nome, meu filho é Paulo. Meu pai é Paulo. Faltou eu, mas tudo bem. E quero falar um pouquinho desse tema, aplaudido e apedrejado. Um líder, um ancião, um pastor, um membro de igreja, um cristão, ele precisa estar sempre pronto para elogio e crítica o tempo todo. Você tem que estar sempre pronto para estar no altar sendo louvado ou no altar apedrejado o tempo todo. Se você não estiver pronto para isso, você não está pronto para ser cristão. O cristão ele precisa estar sempre pronto para aprovação e reprovação, para apoio e perseguição, sempre que for preciso. Então, na vida de Paulo nós encontramos esse momento em Atos capítulo 14, versículos de 8 a 22, Atos 14, versículos 8 a 22. Se você puder me acompanhar a leitura, vamos começar a partir do versículo 8. Em Listra, costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões, verso 11, viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Barnabé chamaram Júpiter, e a Paulo, Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse é um capítulo da história de Paulo que nos é apresentado. Como toda história, não tem capítulo só de momentos de glória e de aplausos. A vida cristã é uma vida feita de momentos de felicidade e às vezes de infelicidade, de vitórias e às vezes de fracassos. E Deus nunca escondeu os capítulos, mesmo sombrios e de sofrimento, que seus discípulos passaram. A Bíblia, ela é muito fiel em descrever o que foi feito certo e errado. Ela descreve os privilégios do cristianismo, mas também descreve o sofrimento do cristianismo. Ser cristão é um privilégio maravilhoso ou não é? Tem bênção ou não tem? Tem, com certeza. Se você analisar, tem muitas bênçãos no fato de ser cristão.
mas também tem sofrimento ou não tem? De sobra. Então, agora eu acredito que o de bênçãos é maior do que o de sobra, do que o de sofrimento. Eu creio que os privilégios do cristianismo são sempre maiores, mas isso não quer dizer que nossa vida não seja fácil. Afinal de contas, nós decidimos nadar na contramão da maré da opinião popular, e isto é sempre um grande desafio. Por isso somos chamados de caminho estreito e não de largo, mas certamente a recompensa em seguir a Jesus é grande. Eu quero destacar algumas expressões, alguns pontos que destaco nesse texto. No versículo 8 e 10, diz que quando Paulo esteve em Listra, o homem que foi curado não era qualquer um homem. Diz que era um coxo, que era coxo desde quando? Desde nascimento, ou seja, era uma pessoa que não era para deixar dúvida em ninguém. Quando Deus faz um milagre, Ele não deixa dúvidas. Se tiver dúvida, espere o próximo milagre. Lembra de Lázaro? Ressuscitou Lázaro depois de dias que estava morto. Já estava cheirando mal. Se tivesse ressuscitado horas depois, poderia dizer, não, acho que estava meio dormindo, foi só uma massagem cardíaca que fez, como foi o caso da filha de Jairo. Algumas pessoas até chegaram a dizer que a filha de Jairo não foi ressuscitada, mas afinal de contas, o próprio Jesus tinha dito que ela estava o quê? Dormindo. Então algumas pessoas ficaram assim, não, ali não foi ressurreição, não, ela estava passando mal, Jesus foi lá e ela voltou. Mas de Lázaro não, estava fedendo. Então, quem ia dizer que não estava morto? E neste caso aqui, esse coxo que é curado, não é um homem que se sentiu mal e teve um derrame e ficou paralisado alguns dias. Não, era um homem desde o nascimento que tinha a cidade inteira conhecido o seu problema. E quando o homem é curado, curiosamente, não sei se alguém aqui já quebrou um braço ou uma perna. Alguém já quebrou um braço aqui ou uma perna? Não? Maravilha, ninguém passou... uma mão levantou ali já, né? Ficou quanto tempo com gesso, minha irmã? Uma semana, 2? Muito tempo. Mas geralmente era em torno de 15, 20 dias, depende da fratura, né? Vamos colocar aí, alguns chegam a ficar um mês. Uma pessoa que ficou um mês com gesso, assim que tira o gesso da perna, já consegue sair andando? Normalmente? Não. Agora, este homem era paralítico desde o nascimento. E quando ele é curado, ele não sai andando devagarinho, com cuidado, com as pernas testando. Diz que ele se levanta em um salto. Saltando, o homem já sai disposto a fazer corrida, né? Fazer Olimpíada. O homem já se levanta saltando. Quando Deus faz um milagre, Ele faz completa. Quando a gente pede uma bênção para Deus, pode pedir completa. Deus gosta de abençoar plenamente. Neste episódio também, diz que assim que o povo vê aquela cura indiscutível, eles ficam encantados. E o povo da cidade, a multidão, começou em língua licaônica, que era a língua daquela região, começaram a dizer que eram deuses. Paulo e Barnabé, deuses. Havia uma crença popular naquela região de que os deuses se misturavam com os homens. É bem verdade que na crença grega, por exemplo, os deuses que são supremos, eles não se misturam com os homens. Por exemplo, Odin. Mas os deuses que são deuses assim, menores, eles se misturam com os homens, como Thor e outros deuses, eles se misturam na mitologia grega com os homens, com os humanos. Mas esses deuses que se misturam com os humanos não são considerados deuses plenamente deuses, e sim demiurgos. É por isso que algumas religiões, inclusive, ficam questionando se Jesus de fato era Deus plenamente. Nós cremos que Jesus se misturou com a humanidade e não só se misturou. Ele se tornou humano como nós, embora seja uma natureza muito misteriosa, porque ele era 100% humano e 100% o quê? Divino. Então é algo que a gente não consegue entender. Mas ao fato de ele ter vindo e habitado entre nós, misturado entre os homens, isso não o torna um semideus, um demiurgo ou um Deus menor. Cremos que Jesus é Deus eterno, coexistente, poderoso, tanto quanto Deus Pai, tanto quanto Deus Espírito Santo, em nada menor. Mas nessa região eles acreditavam que os deuses vinham, misturavam entre os homens e ficavam ali entre eles. E quando o milagre aconteceu, eles acharam que foi isso que havia de fato acontecido. No verso 12, eles até acharam um nome para Paulo. A Paulo chamaram de quê? De Mercúrio. E Barnabé chamaram de Júpiter. Acredita-se que a razão deles terem colocado esses dois nomes é porque Barnabé era um indivíduo provavelmente um pouco mais velho que Paulo. E provavelmente era um homem assim, de um jeito mais calmo. Quem é o homem mais calmo aqui na igreja central? Acho que, será que é Newton? Tem mais algum?
Tem alguém mais calmo que Newton aqui? Então ele tinha um jeito assim meio de Newton, assim, né, de pai, paizão, tudo na paz. Apesar que Vânia está bem meio tranquila, né? Não sei se é calma, mas Barnabé era aquele camarada tranquilo, vamos conversar, vamos lá, vai tudo ser resolvido, né? Era aquele indivíduo que se elevasse a voz, todo mundo saia correndo, porque nunca tinha visto ele ia levar a voz, né? Já Paulo era um indivíduo um pouco mais agressivo, meio estabanado, como eu assim, meio agitado, meio nervosinho. Então é provável que a razão que tenha chamado de Paulo de Mercúrio é porque era o mais falante, o mais agressivo nas palavras, o mais ousado em falar as coisas, e Barnabé já era mais tranquilo. Então eles entenderam que aquela maneira majestosa, mais nobre de Barnabé, tinha um jeito de ser um Deus supremo, um Júpiter. E o outro, o Júpiter é o mesmo Zeus que você encontra, seria o chefe, né? O Barnabé era o chefe e Paulo seria o porta-voz. Talvez seja por isso que na hora do apedrejamento, quem é que é apedrejado? Paulo. Barnabé escapou, né? Parece que eles estavam muito zangados mesmo, era com Paulo. Parece que Paulo conseguia fazer os nervos das pessoas aflorarem em poucos instantes. E Barnabé não foi apedrejado. Não sabemos a razão, só supus aqui, já que Paulo era o principal porta-voz de acordo com o texto bíblico. No verso 13, diz que quando começou aquela movimentação, é provável que Paulo e Barnabé tenham se retirado em alguma casa que estivesse hospedado, enquanto o movimento lá fora ia crescendo. E na porta da cidade, então, fizeram um grande movimento para poder fazer a coroação, ou diria assim, a divinização, né? O reconhecimento público de que eram dois deuses entre eles. E havia na frente da cidade um templo consagrado para Júpiter. E na própria cidade havia um sacerdote de Júpiter, que era a divindade principal daquela cidade. Por que o templo ficava na porta da cidade? Já parou para se perguntar? Bom, templo na porta da cidade era uma crença que eles tinham de que os deuses protegiam a entrada e a saída da cidade. Então, com o templo na porta da cidade, era uma forma de dizer que aquela cidade estava protegida por aquele Deus. Só que o nosso Deus não tem isso, né? Deus não fica na porta da cidade protegendo. Quando Deus habitou com Israel, onde é que Deus habitava? E me farão um santuário para que eu possa morar no meio deles. O centro do acampamento israelita era a tenda. O centro de Jerusalém era o templo. O centro da Nova Jerusalém será Jesus Cristo, o trono do Pai. Deus tem prazer de ficar no meio. E quando Deus fica no meio, Ele protege tudo. Então Deus está no meio de nós. Quando nós dizemos que Deus está no meio de nós, queremos dizer o quê? Que Deus está nos protegendo de maneira o quê? Plena, completa. Por isso que a festa e o alvoroço foi na porta da cidade. Enquanto Paulo estava provavelmente descansando, foi chamado ali às pressas para poder ser colocado como deuses. E aí quando Paulo chega e Barnabé, provavelmente aos gritos, né, para poder conter a multidão, começaram a explicar que nós somos homens, nós somos pessoas pecadores como vocês. Diz o texto bíblico que eles rasgaram as vestes, então é provável que eles tenham rasgado essa parte de cima da roupa, né, e talvez até mostrado a parte do corpo, né, mostrando que era carne, para não acharem que eram deuses de fato, mas que eram homens semelhantes a todos os demais. Os homens de Deus e mulheres de Deus, elas são pessoas consagradas, e creio que homens como Paulo, Barnabé, João, Davi, tantos outros heróis da fé, muitos desses homens e mulheres o mundo não era digno deles, mas todos eram homens sujeitos às mesmas batalhas que eu e você. Lá em Tiago diz que Elias era um grande homem de Deus, mas sujeito às mesmas paixões que eu e você. Quando eu olho para esse texto, para mim meu coração se enche de esperança. Não que eu possa me comparar a esses homens, não que você possa se comparar a essas pessoas, porque a qualquer pessoa que eu me comparar, eu serei justo ou injusto. Se você se comparar com qualquer pessoa, com marido, com mulher, com filho, com pastor, sua comparação será sempre justa ou injusta. Por que injusta? Porque cada pessoa é única. Então, se nós queremos nos comparar, nos comparemos com a única pessoa que deixa-se e que pede para ser comparado. E quem é? Jesus Cristo. E já sabendo que sairemos na sua presença estarrecidos, porque Jesus é plenamente perfeito e vocês somos plenamente imperfeitos. Mas quando Deus olha para mim, para você, Ele nos vê como pecadores, mas Ele olha e vê a justiça de Cristo implantada ou nos cobrindo. Por isso que Ele nos vê
pessoas salvas e resgatadas e redimidas pela graça e misericórdia de Deus e pela misericórdia que Jesus nos colocou creditada em nossa conta. Então, é por isso que se nós formos querer nos comparar, temos que nos comparar somente com Cristo. Então, Paulo diz assim, nós somos humanos, todos como eu e você. O pastor não deixa de ser humano. Sou pecador tanto quanto você. Não me sinto e não sou digno de estar aqui. Os anciãos não são menos pecadores do que ninguém aqui. Todos somos pecadores miseráveis e carecemos da graça e da misericórdia de Cristo. Todos merecíamos unicamente a condenação e a morte eterna. Mas graças a Cristo, nós somos o que nós somos. E pela misericórdia de Deus, o sangue de Cristo é capaz de nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Mas somos sempre homens e mulheres pecadoras. E com muita dificuldade, finalmente eles conseguiram ali impedir as multidões. Eu quero destacar a questão do evangelho. Esses dias atrás eu conversava com um rapaz, um jovem adolescente, que tem orado muito por ele, porque eu fiquei com o meu coração muito triste. Ele colocando o seguinte, que às vezes ele acredita na verdade, que a igreja deveria lutar pela justiça e igualdade. Porque nós não buscamos lutar pela justiça e igualdade, porque nós mantemos os ricos e mantemos os pobres. Se nós quiséssemos lutar pela justiça e igualdade, não deveria haver nenhum rico e nenhum pobre na igreja. E ele então defende a mesma ideia de Karl Marx, um instrumento que o diabo usou poderosamente, para colocar que a principal luta do homem é contra classes. E nós sabemos que a nossa maior luta não é contra classes. Nossa luta é contra o quê, irmãos? Contra o pecado. Nossa maior batalha é contra o pecado. É contra demônios, é contra o inferno inteiro. Nossa luta não pode ser entre preto e branco, entre machista e feminista, ou entre homo e hétero, entre direita e esquerda, entre rico e pobre. Isso é uma grande idiotice, é uma grande bobagem. Nossa luta precisa ser contra o pecado, porque, de acordo com a palavra de Deus em Gálatas, o evangelho, no pé da cruz de Cristo, eu queria lembrar que o texto, não sei se é Gálatas 1, versículo 8, diz que no pé da cruz de Cristo, não existe grego, não existe judeu, não existe crente, não existe incrédulo, não existe preto, não existe branco, não existe homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. O evangelho nos torna o quê? Todos o quê? Iguais. Para Deus só existe um gênero. Qual o gênero? Humano. Só existe uma raça. Que raça? Humana. E só existe uma classe. Pecadores. Não existe outra classe. Então o evangelho é essa boa nova, né? O evangelho verdadeiro, ele respeita as pessoas, independente da sua classe, independente da sua cor, independente da sua etnia, independente da sua formação, da sua opção sexual. O evangelho precisa ser a grande forma ou o grande recurso de Deus para igualar, né, todos os seres humanos. Porque o evangelho nos coloca todos embaixo, né, como pecadores miseráveis condenados, mas o mesmo evangelho também nos coloca em cima, todos salvos, redimidos e justificados. Então, graças a Deus pela cruz, pelo evangelho. E é este evangelho que Paulo estava ali pregando. Não existem deuses e humanos, todos pecadores, da mesma farinha, do mesmo saco, em outras palavras. Verso 19, as multidões receberam alguns visitantes. E esses visitantes, inimigos do evangelho, vieram de Antioquia e Icônio. Se você olhar o capítulo que nós lemos, o capítulo 14, o início, onde é que Paulo estava? Antes de chegar em Listra, em Icônio. E lá em Icônio teve que fugir, para não ser o quê? Apedrejado. Fugiu da boca do leão e caiu na boca do urso, né? Então, acabou escapando de um e vindo para o outro. Em Antioquia, que foi a primeira cidade que ele pregou, também teve que sair fugido, né? E teve ali que escapar. Em Damasco também não foi diferente. Paulo parece que tinha esse poder de atrair bastante dificuldades, né? Era um homem que a morte o seguia, mas a vida o guiava, que é Jesus Cristo. Então as multidões agora instigadas por esses inimigos do evangelho, a mesma multidão que estava aplaudindo, querendo fazer deles deuses, a mesma multidão virou contra. Disse, não são mais deuses não, isso aí são operadores pelo poder dos demônios. Porque o que acontece? Quando esses inimigos da verdade vieram, e andaram longe, viu? A distância de Icônio até a cidade de Listra era cerca de 160 quilômetros. Os inimigos da verdade não medem esforços, né? É difícil você ver uma pessoa andar distante para vir dar força para alguém tomar a decisão do batismo.
É difícil você ver alguém vir de longe para fortalecer a fé de alguém, mas para vir criticar, atrapalhar, encher a paciência, tem pessoas que andam longe para poder fazer isso. E eles vieram de longe. E a mesma multidão que aplaudiu foi a mesma que apedrejou, a mesma multidão. Eles não conseguiram contestar o milagre, porque o milagre estava ali feito, o milagre aconteceu, mas o que esses inimigos alegaram foi que o milagre foi feito pelo poder dos demônios, e não pelo poder dos deuses. E esse é o mesmo pecado que os fariseus faziam com Jesus, essa não é novidade, por Jesus fazia os milagres, e ele dizia, não, isso aí é feito pelo Deus Zebu, os deuses dos demônios. Aí Jesus disse, vocês têm uma tendência na vida, vocês ficam acusando o que eu faço como sendo dos demônios, isso é pecado contra quem? Contra o Espírito Santo, preste atenção. Eles então ficaram calados e acabaram depois vindo novamente para poder incomodá-lo. E esses homens apedrejaram Paulo e o deixaram arrastado do lado de fora da cidade, estando morto. As pessoas não gostam de ser contrariadas, por isso que eles ficaram com raiva. Quando você vê uma pessoa às vezes fazendo algo e você contraria, você pode esperar qualquer reação. Ainda que você contraria para o bem delas, as pessoas não gostam de ser repreendidas. Mesmo que elas sejam, às vezes, amigos, eles não gostam de ser contrariadas. Uma das razões de fazerem a multidão ficar tão irritada foi que eles foram contrariados. E pessoas, multidões, igrejas, famílias não gostam de ser contrariadas. Porque a contrariedade transformou a euforia em raiva, em ódio. E foi isso que os levou a matar Paulo. Quando Paulo, ali morto, no verso 20, lá de fora da cidade, os discípulos chegaram. Você acha que Paulo estava morto ou não? Pior que estava morto mesmo. Você acha que essas pessoas não sabiam matar a gente? Ou você acha que eles erraram a pedrada? Erraram não, irmão. No livro Atos dos Apóstolos diz que Paulo estava morto mesmo, mortinho da Silva. Só que Deus fez um milagre ainda maior. A cura de um coxo foi um grande milagre, mas a ressurreição de Paulo foi um milagre ainda maior. E o que me chama a atenção é que Paulo, que estava morto, se levanta. E se não bastasse, porque poderia sair meio arrastando, né? Alguém no colo com ele, vamos lá, botar uns remedinhos aqui, fazer umas massagens. Não, ele se levanta e vai caminhando. E no dia seguinte ele faz uma viagem. Quem é que quase morre no dia anterior? Quem é que está todo machucado hoje e no dia seguinte já parte para uma viagem? E detalhe, a viagem não era de carro. As viagens nessa época era como? A pé ou no lombo de um animal. Então, certamente, quando Deus fez a ressurreição de Paulo, Deus o ressuscitou plenamente restaurado. Louvado seja Deus por isso. Deus cuida dos seus. Aquele sofrimento de Paulo não foi em vão, porque entre as pessoas que estavam na ressurreição de Paulo, estava um jovem chamado Timóteo. E ali, com a sua mãe judia, uma judia crente, um pai grego, não sabemos se seu pai se converteu, de acordo com Atos 16:1, ali ficou a semente plantada do evangelho. O sangue de um cristão, o esforço que você faz em pregar o evangelho nunca ficará em vão. Toda vez que você entra na casa de alguém e você semeia a palavra de Deus, sempre que você com sacrifício fala de Jesus para alguém, tenha certeza, seu esforço não será infrutífero. A palavra de Deus jamais voltará vazia. Ainda mais tarde, no versículo 21 e 22, diz que Pedro, irmão, Paulo e Barnabé, depois voltaram a essa cidade. Aqui conta no verso 21 e 22, que eles voltaram para Listra, fortalecendo a fé dos irmãos e dizendo o seguinte: irmãos, permaneçam firmes na fé, mantenham a fé firme, porque nessa vida teremos ainda de suportar muitas tribulações. O exemplo de Paulo de sofrimento foi uma das inspirações para que o povo permanecesse firme na presença de Deus. Enquanto passarmos nossa vida nessa terra, não podemos esperar muitos aplausos, mas podemos esperar muitos apedrejamentos e tribulações. Não sei se nessa manhã eu estou falando para jovens que talvez um dia tenham que ser mártires. A última geração de crentes não será apenas de bons cristãos. A última geração de crentes que vai esperar Jesus voltar não será composta apenas de homens e mulheres firmes na fé. Será composta de homens e mulheres que terão que morrer como mártires alguns, em nome da fé e pelo poder de Cristo do Evangelho. Então, a gente sabe que esse é o desafio. Voltar a Listra é outro ponto que chama atenção. Quando você é maltratado em um lugar, você costuma voltar? Tem vontade de voltar pelo menos? Eu não, nem um pingo. Se eu pudesse, eu nem lembrava do lugar.
Então, é impressionante como o evangelho consegue esvaziar do coração o sentimento e o ressentimento. Como o evangelho consegue nos libertar da mágoa em relação àqueles que nos magoaram. E é isso que ele faz no coração de Paulo. Para terminar, eu quero deixar esse último texto de Timóteo. Mais tarde, vocês sabem que a última carta que Paulo escreveu foi para quem? Timóteo, o rapaz conquistado pelo evangelho em Listra. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: olha, o meu ministério, resumido em poucas palavras, Paulo diz assim: olha, em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições eu tenho suportado. De todas, entretanto, quem me livrou? O Senhor nos livrará sempre de todas. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos. Todos que quiserem viver em Cristo vão ser perseguidos, irmão, nessa terra. Não tem jeito, inevitável. É perseguição em casa, é perseguição na rua, é perseguição no trabalho. É inevitável isso aí. Cristo sempre foi perseguido e os cristãos não serão diferentes. Agora, eu destaquei essa parte de Timóteo porque há dois tipos de lembranças que nossa mente não esquece. Tem dois tipos de pessoas que você nunca consegue esquecer. Uma são pessoas que te amaram muito, te deram muito amor e carinho. Mas há outro grupo de pessoas que você nunca esquece, que te machucaram e te magoaram muito. Essas pessoas você nunca consegue esquecer também. Os demais você acaba esquecendo. Lugares que te machucaram muito, você lembra. Lugares que te fizeram muito bem, você lembra também. Paulo, na sua vida inteira, essa foi uma cicatriz que nunca se apagou. Mas sempre que ele lembrava de Listra, ele lembrava com gratidão e lembrava com confiança. Paulo suportou tudo isso por amor ao evangelho. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você está disposto a suportar por amor ao evangelho? O que você está disposto a suportar por amor a Cristo e a vida eterna? O que você está disposto a abrir mão e a negar a si mesmo por amor ao evangelho? Aquele que não estiver disposto a negar a si mesmo, negar suas próprias paixões, suas próprias tendências carnais, aquele que não estiver disposto a abandonar o pecado, não está disposto, não está pronto para abraçar a cruz e a salvação do evangelho que ela oferece. Quando eu não estou disposto a negar a mim mesmo, ou sofrer por amor de Cristo, então também não estou pronto nem disposto para receber a vida eterna que Ele separou para mim e para você. Eu quero que você faça uma reflexão: o que você tem suportado por amor a Cristo? Você acha mesmo que tirar uma horinha sábado à tarde, dar um estudo bíblico, isso é muito para suportar? Você acha mesmo que tirar uma horinha ou duas na semana e falar de Jesus para alguém, isso é muito a suportar? O que você está disposto a suportar, abrir mão por amor de Cristo? Paulo esteve disposto a abrir mão da própria vida. Então não me diga que você não tem tempo para tirar uma hora para oração, estudar a Bíblia ou lição na escola sabatina. Não me venha com essa conversa que você não tem tempo para falar de Jesus para ninguém. Tudo isso é tentativa vã, fútil e que você sabe que nem a você mesmo engana. Paulo não só abriu mão do seu tempo, não só abriu mão da sua carreira, Paulo abriu mão da própria vida, porque Jesus, antes de Paulo, fez isso por mim e por você.